Muitas pessoas que nós estamos conhecendo com a campanha do Ministério Público do Trabalho de Campinas, que a dor pode te marcar, relatam para a gente, doutora, que chegaram no Sereste e foram muito acolhidas. Então, nós percebemos que essas pessoas, elas chegam num grau de fragilidade e vulnerabilidade muito grande. É isso mesmo que vocês percebem lá? Elas saem dos seus trabalhos, dos seus ambientes profissionais muito destruídas emocionalmente? Isso é muito frequente, é muito comum. Claro que não é 100% das vezes, mas quando as pessoas chegam a um serviço de referência de saúde do trabalhador é porque elas já passaram por vários outros serviços, né? Então, podem ter vindo de centros de saúde ou de prontos atendimentos, vários atendimentos em pronto-socorro para tratar dor aguda, né, crises de dor, até que alguém fala, olha, acho que seu caso você precisa de fato investigar, tratar, encaminho para a gente, né? Existe preconceito? Preconceito no sentido dos próprios trabalhadores, da empresa, como assim? Existe preconceito a procurar ajuda? As pessoas têm resistência para procurar ajuda? Acho que eu diria mais resistência do que preconceito. E essa resistência é porque as pessoas sabem que se elas ficarem doentes, o impacto disso na vida econômica e na vida laboral será grande. Mas se elas estão com uma dor aguda, elas já estão doentes? O que a gente vê, principalmente nos casos de lesão por esforço repetitivo, é muito comum a gente ver esse encadeamento de coisas. A pessoa está trabalhando e começa a ter uma dorzinha, né? Que ela até percebe que é relacionada ao trabalho, mas ela fala, é uma dor normal. É uma dor normal, isso vai passar. E aí, dali a pouco, essa dor normal, que ela dorme, melhora no dia seguinte, aí passa um tempo, essa dor não melhora, ela aprende com a colega, às vezes, com os colegas de trabalho, com algum familiar, a tomar um remedinho. E aí ela começa a tomar o remedinho e vai tocando a vida, porque ela precisa trabalhar, né? Então ela toma o remédio e consegue, durante mais um tempo, ir levando isso. Só que nisso você tem uma situação de começar a agravar, começar a ficar com uma situação de dor crônica, e aí esse remedinho começa a não fazer mais efeito até que ela tem uma crise de dor aguda, que ela não consegue segurar e vai para o pronto-socorro. Aí ela passa mais um tempo indo a pronto-socorro. Vai para pronto-socorro, toma um remédio forte, aguenta mais um mês. Dali a pouco ela vai para pronto-socorro, aguenta mais 15 dias. Dali a pouco ela vai para pronto-socorro e no dia seguinte ela está ruim. É quando ela está nessa situação em geral que ela vai chegar lá no Sereste. Então ela já foi, já procurou, já passou por médico, já está tentando lidar com a coisa, está tentando escapar do diagnóstico, mas quando ela chega lá, então sim, vai chegar e está destruída. Né? Porque está com medo, está fragilizado, está com dor. Está com medo de quê? Com medo de perder o emprego, está com medo de perder o emprego e não conseguir outro, porque as pessoas sabem isso, né? Que se ela tiver com o diagnóstico de LER, né? Esse diagnóstico assustador, lesão por esforço repetitivo, se ela receber esse rótulo, ela sabe que vai ser difícil arrumar outro emprego. Tem uma lista negra? Eu não diria que tem uma lista negra, assim, eu nunca vi isso, mas sim, as pessoas pedem referência, né? Quer dizer, quando você vai procurar um emprego, não é pedido referência, onde você trabalhava antes, então, essa informação anda. Diante de tudo isso, não é exagero dizer que a gente está vivendo uma situação bem crítica, não? Eu acho que a gente vive uma situação crítica, crônica e que tende a piorar. O que mais me assusta é isso. Por quê? Por causa da situação econômica do país que a gente está vivendo, por causa da reforma trabalhista que já aconteceu e que está sendo aprofundada nesse momento, né? Nós temos aí um segmento dessa reforma trabalhista que vai causar mais desemprego, mais precarização de trabalho, mais trabalho informal e as pessoas com mais dificuldade para conseguir se sustentar se submetem a situações de trabalho que ela sabe que faz mal para a saúde, mas precisa botar comida na mesa, né? Situações que eu costumo dizer insanas. Não é? Acho que e sim. por que é tão difícil ter um diagnóstico? Especialmente quando a gente está falando sobre uma dor invisível. Porque uma dor visível, sangue, uma perna quebrada é mais fácil, você tem mais compreensão de todos, né? E por que é tão difícil a gente formar um diagnóstico das dores invisíveis? E aí eu falo sobre burnout, depressão, ansiedade, fibromialgia, né? Tudo isso é dor invisível.
A dor é invisível, né, Isabela? Não existe nada que a gente consiga, não tem nenhuma máquina, nenhum exame, nada que a gente meça no sangue que vai dizer assim, a sua dor é 8, a sua dor, você tem dor ou você não tem dor, né? Eu costumava brincar lá no Sereste que o dia que inventassem essa máquina eu ia comprar, porque ia facilitar a minha vida. Assim, você passa dentro da máquina, ela fala, tem dor, não tem dor. Né? Aí, porque sempre tem essa conversa de que quando você tem um sintoma, né? Ou seja, alguma coisa que é relatado, quem escuta pode acreditar ou não, entendeu? Então, assim, aí eu vou ter que confirmar isso. Então, a questão é de qualquer sintoma, na verdade. Eu posso dizer, olha, eu estou com diarreia, uma coisa objetiva, mas eu estou contando, você pode falar, será que está mesmo? Né? Porque eu estou contando, aí você vai querer objetivar. A questão da dor é que nós não temos essa máquina, né? Então, depende de eu acreditar no que a pessoa está me falando. Tá. A dificuldade, no caso da LER, para mim é quase um mito, porque não é um diagnóstico difícil. Ela se torna difícil por causa das implicações que tem. Vou te dar um exemplo, mas vou tentar esclarecer isso. Quando eu estudava, eu aprendi com ortopedistas, aprendi na faculdade e tal, como que se faz o diagnóstico de uma tendinite. Era um diagnóstico simples. Um diagnóstico simples, olha, a pessoa vai contar que sente dor. Ela sente dor em tal lugar. Eu sei quais são as estruturas que tem nesse lugar. Tá? E aí eu vou fazer um exame físico que vai me dar sinais, quer dizer, eu lendo o corpo da pessoa. Isso tem que fazer sentido com o que ela está contando. Tá? E aí está feito o diagnóstico. Quer dizer, não precisava fazer ultrassom, não precisava fazer ressonância magnética, não precisava fazer tomografia, não precisava fazer exame de sangue, nada disso. Até porque eram recursos que não eram disponíveis. Agora a gente já conhecia o diagnóstico, já fazia muito antes de eu estudar, já se fazia diagnóstico de tendinite. Então, o que mudou? O que mudou foi o volume de pessoas que começou a ter esse problema, esse volume aumentou porque o trabalho mudou, né? Então, nós temos situações de trabalho hoje, em escala universal, que não tínhamos antes, que causam esse tipo de problema. Então, tem mais gente com esse diagnóstico. E o impacto econômico da doença, por ser uma doença relacionada ao trabalho, né, ela começa a pesar, entre aspas, porque aí ninguém quer gastar dinheiro. Então, você começa a duvidar. Entendeu? Então, você começa a tornar esse invisível, você começa a valorizar mais isso. Assim, será que é mesmo? Entendeu? Como a doutora Miriam há 30 anos trabalha no Sereste, então é muito especialista no assunto, como você vê a relação das empresas com esses trabalhadores que, de uma maneira ou de outra, deixaram que uma dor se transformasse em doença? Por que a doença ocupacional ela é tão reconhecida, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde? Nós tivemos uma grande vitória com a OMS reconhecendo a origem do burnout dentro do ambiente profissional, e mesmo assim a gente tem uma dificuldade de compreensão, não só das empresas, mas de toda a sociedade. E aí eu lhe pergunto, por que as empresas ainda têm tanta dificuldade em reconhecer as doenças ocupacionais? Eu acho que é a questão financeira, é a questão econômica, né? Porque, como eu disse assim, do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, não há dificuldade. Do ponto de vista médico, quando você olha com base na clínica, que é a ferramenta que nós usamos para o diagnóstico, é isso que eu falei. Você escuta a pessoa, você examina a pessoa, você faz as hipóteses, isso é clínica para qualquer doença. Inclusive para o burnout, né, que é uma síndrome, inclusive para outra síndrome que são as LER. É o mesmo caminho de se fazer o diagnóstico de uma gastrite, de uma apendicite. Eu escuto a pessoa, examino a pessoa, faço hipóteses, essas hipóteses eu vou confirmando isso dentro da técnica da medicina. Tá? Qual que é a dificuldade? Então, a dificuldade não é clínica, a dificuldade não é no diagnóstico, a dificuldade é o impacto que isso vai ter na medida que eu tenho o diagnóstico. É o impacto econômico, o impacto na previdência. Então, pensando nas empresas, se eu tenho um adoecimento que vai gerar mais custo para mim, tá? Eu não vou querer que esse adoecimento aconteça. Se eu não consigo impedir que esse adoecimento aconteça, ou se eu não quero investir para que esse adoecimento não aconteça enquanto empresa, então eu vou tentar esconder. Aí eu vou tentar não notificar, não diagnosticar e vou fazer uma gestão para que
se um trabalhador desenvolveu o diagnóstico, ele não conte para os outros, que é o que os trabalhadores nos contam. Que é o afastamento, a medida higienista, né? Afasta. É, isso. Você não deixa conversar, você coloca, isola o trabalhador, quer dizer, o trabalhador foi afastado por causa de uma doença, é muito comum, uma doença relacionada ao trabalho, é muito comum que ele nos conte que ao voltar, os outros colegas não podem conversar com ele, se conversar, né, estão sendo vigiados, podem até levar advertência, são colocados em lugares que eles não têm muito acesso. Se ele está afastado, ele não pode entrar na empresa, muitos trabalhadores, né? Uma outra coisa que chamou a nossa atenção aqui do pessoal do Ministério Público do Trabalho de Campinas é que as pessoas que nós ouvimos que estão afastadas, estão para voltar, outras que voltaram e ainda continuam doentes, que muitas nos disseram que estão inválidas. Essa palavra realmente me doeu. E é difícil para nós avaliarmos se ela está inválida ou não. O que torna um trabalhador inválido? Essa é uma questão complexa, né? Esse rótulo da invalidez, porque as formas mais modernas de se avaliar a incapacidade, né? Porque o que é o inválido? O inválido ele não serve para mais nada. Então, de fato, é um peso, né? Um rótulo. Mas a gente não tem usado esse termo normalmente. A gente fala da incapacidade total, que acaba sendo a mesma coisa. Mas como é que a gente avalia a incapacidade? A incapacidade, ela depende de vários fatores. Ela não é assim, um diagnóstico. Eu tenho tal diagnóstico, eu estou inválido. Na verdade, depende do contexto social que a pessoa vive, do tanto que as estruturas, as instituições conseguem responder a essa pessoa, porque dependendo desse entorno, essa incapacidade ela pode aumentar ou piorar. Sim. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem paraplegia, a incapacidade dela vai ser maior ou menor dependendo da situação econômica que ela tem, se ela vai ter uma cadeira de rodas, né? Elétrica ou se é na mão. Isso determina se ela mora num município que tem várias políticas para acessibilidade ou não. Né? Então, são coisas que vão modular. Agora, essa invalidez que as pessoas falam, quando falam em doença relacionada ao trabalho, elas têm mais a ver com o mercado de trabalho do que com essa incapacidade mesmo. Então, você pega uma pessoa que tem dor crônica, que ela desenvolveu uma depressão relacionada ao trabalho, essa pessoa ela não é desejada pelo mercado de trabalho. Então, ela vai acabar sendo taxada como inválida. Por quê? Porque ela não serve para mais nada? Não, porque o mercado não está absorvendo, porque nós não temos políticas de reabilitação e de reinserção dessas pessoas no mercado. Não temos? Não, estão sendo desmontadas. Né? Se eu falar que temos, eu vou estar mentindo. Nós temos ainda dentro da estrutura da Previdência Social, que atende cada vez menos os trabalhadores. Sim. Né? Nós temos um mercado informal aumentando de uma forma monstruosa, então são pessoas que estão fora disso. Dentro dos que são protegidos pela Previdência, nós vamos diminuir mais, mas dentro desses que são protegidos, a gente supostamente tem programas de reabilitação profissional para pessoas que sofreram acidentes ou doenças, ficaram com uma incapacidade parcial, então elas podem ser treinadas e mudar a função. Isso está cada vez mais cartorial e burocrático. Então, nós já tivemos uma outra realidade, anos atrás, até a década de 90. Aí esse processo todo de reabilitação profissional começou a ser desmontado, equipes multiprofissionais que haviam, tal, cursos, treinamentos, isso está acabando. Isso é ruim. É péssimo. Isso aumenta o número de pessoas que vão se sentir e vão ser taxadas como inválidas, apesar de terem uma capacidade enorme. Sim. Nós costumamos dizer que você tomou uma decisão, entrou no ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho não reconheceu as suas habilidades ou as suas limitações. É muito difícil você abandonar aquele primeiro sonho e buscar outro sonho. Com a convivência que você tem com todos esses trabalhadores, você vê que é possível recomeçar em um outro trabalho?
Ou uma vez que eu tive um problema ocupacional, fui taxada de uma coisa ou de outra, porque os rótulos, infelizmente, eles pioram ainda mais uma situação que já está delicada. Mas você vê a possibilidade de recomeçar desses profissionais? Então, eu, enquanto pessoa, acredito no ser humano, na capacidade, nas capacidades, tal, mas a gente está caminhando cada vez mais para soluções individuais, nesse sentido que você está falando. E cada vez menos a gente tem uma proteção social, que é o que a gente precisaria. Tá? Então, assim, porque as soluções individuais, então eu entrei num trabalho, eu tinha um sonho, né, seja qual for a minha qualificação, mas assim, ainda que você for pensar num trabalhador que tem que ele tem uma qualificação mais baixa, né, mas alguém que conseguiu tirar lá, chegar no ensino médio e conseguir uma colocação, né, num trabalho mais simples, que não exige grande qualificação profissional. Eu consegui, que legal, uma empresa boa, que me dá benefícios, etc., e perde, tá? Essas pessoas, quanto menos acesso mesmo, quanto mais pobres as pessoas são, tá? Menos capacidade elas têm de achar essas soluções individuais. E que elas podem? Elas têm, né, quer dizer, enquanto ser humano, podem buscar. Mas se você tem uma sociedade que não absorve isso, como é que essa pessoa vai recomeçar, entendeu? Eu tô falando isso, acho que eu não estou sendo muito clara. Não, sim. Mas assim, por exemplo, se eu for mandada embora, eu sou médica, tenho 30 anos de experiência, tal, se eu for mandada embora agora de um lugar que eu trabalho há 30 anos, que eu estou construindo, que eu estou indo em frente, tal, se acabarem com o SUS, que nem estão querendo fazer, né, estamos seguindo nesse caminho aí, eu perdi a inserção, que é a inserção da minha vida, apostei tudo nisso. Eu vou morrer de fome? Não, eu vou chorar, vou ficar deprimida, acho que eu vou precisar tomar uns remedinhos, tal, mas eu sou médica, eu arrumo um outro emprego ali na esquina. Entendeu? Então, a minha capacidade, né, pela colocação que eu tenho dentro da sociedade, a minha capacidade individual de reagir é fortíssima. Sim. Tá? Então, eu vou chorar, vou ficar triste, mas eu não vou morrer de fome. Tá? Uma pessoa que está num serviço, ela conseguiu com muito custo fazer o EJA e conseguiu uma colocação como num serviço de limpeza terceirizado para trabalhar numa grande corporação, ela perde esse emprego porque ela ficou doente? Ela não consegue, por mais que ela queira, né, quer dizer, a capacidade dela individualmente de reagir, de recomeçar, não dá para comparar com a minha, entendeu? Então é nesse sentido. E o que baliza isso? O que poderia equilibrar isso? Políticas sociais de reinserção, que nós estamos desmontando, né? Que nós estamos desmontando. Então, essa crueldade que nós estamos vivendo nesse momento já não era muito ótimo, não, né? Parece que a gente veio, assim, de uma situação maravilhosa. Não, a gente estava caminhando para construir uma coisa que diminuísse esse abismo que tem entre quem tem mais acesso e quem tem menos. Mas agora nós vamos ampliar esse abismo. Eu queria encerrar, doutora Miriam, com uma sugestão sua, tá? Porque as dores, elas não excluem ninguém. Mas, como você disse, quem tem mais recursos tem mais capacidade de tratamento, reinserção e tudo mais. Quem tem menos recursos terão menos chances. Então, como é que nós podemos falar de empatia nessa sociedade? Por quê? Quando a gente fala sobre limitações físicas, limitações auditivas, visuais, físicas, as pessoas que ainda não estão doentes, elas tendem a refutar aquele doente, tá certo? E aí eu gosto de lembrar que as limitações, elas não são só genéticas, elas são adquiridas. E aqui as doenças ocupacionais não me deixam mentir. Então, como eu posso provocar empatia numa sociedade em que eu excluo aquele problema e eu não penso que aquilo também pode acontecer comigo? Qual seria a sua sugestão para a gente começar a inserir essa reflexão na cabeça das pessoas? Eu acho que a gente precisa conversar. Acho que nós precisamos a gente precisa olho no olho, a gente precisa diálogo, a gente precisa sair das redes sociais. Isso. A gente precisa lembrar que, né, que quem está do nosso lado é a mesma, é igual, né? Ser humano. Ser humano, como eu sou. Então, eu começar a olhar para o outro e enxergar que o outro é ser humano. Isso só acontece com conversa, isso só acontece no dia a dia. Esse mecanismo que você está falando, né, quer dizer,
o meu colega ficou doente, eu refuto, isso nunca vai acontecer comigo, é porque ele é fraco. Isso é o que a gente faz o tempo inteiro para se defender. Porque nas doenças ocupacionais, elas têm essa característica muito clara. Se ela é causada pelo trabalho, e todos nós estamos trabalhando embaixo do mesmo risco, se eu adoeci, eu acabo sendo um indicador de que os outros podem adoecer. Tá? Então, assim, o meu colega adoeceu, é melhor eu achar que é porque ele tem uma fraqueza do que eu também poder adoecer. Então, eu nego essa possibilidade. É um mecanismo de defesa psicológico para eu poder continuar tocando a minha vida. Porque se eu olhar para ele e falar, isso aconteceu com ele, pode acontecer comigo, eu vou ter que tomar atitude já. Eu vou ter que tomar atitude já. E aí, isso implica eu não conseguir pagar o meu carnê esse mês, implica eu não conseguir, né? Pode ser que eu coloque em risco o meu emprego, por conta... Ao apoiar uma pessoa que está assim. Doutora, como é que a gente pode encerrar nossa conversa falando sobre empatia? Porque aquilo que acontece com o meu colega de trabalho também pode acontecer comigo. Então, qual seria a sua recomendação? Isabela, acho que a recomendação é o que você falou. A solução, né, para a gente romper essa dificuldade de se fazer o diagnóstico e de se trabalhar para que não aconteçam mais doenças ocupacionais, ela depende muito dessa horizontalidade que a nossa lógica de trabalho tem buscado quebrar. Horizontalidade que eu digo é justamente assim, eu enxergar que o meu colega de trabalho, ele é meu parceiro, ele não é meu concorrente, ele não é meu inimigo potencial, né? Então, essa solidariedade que a gente precisa voltar a encontrar nos ambientes de trabalho, ela depende, eu acho que de muita conversa, e conversas dentro dos ambientes de trabalho, conversas na sociedade. A gente está precisando se reencontrar enquanto ser humano, né? A gente precisa olhar para o ser humano, para alguém que está... Pode ser de outra classe social, pode ser de outro sexo, pode ser de outra ideologia, mas reconhecer a humanidade nessa pessoa, né? E não colocar essa pessoa como alguém que eu preciso eliminar, que eu preciso passar por cima. Então, acho que o que você está me perguntando é a solução. Sim. Né? É a empatia, é a solidariedade e a gente buscar soluções junto. A gente precisa quebrar essa lógica de que sou eu sozinho contra todo mundo, para eu ser o melhor, eu tenho que derrubar mais 3. Né? Para eu manter meu emprego, eu não posso apoiar quem está passando por uma situação difícil. Então, a gente precisa ter a coragem de voltar a se olhar, a coragem de sair de trás dos computadores, dos celulares, das redes sociais, onde a gente fala o que quer e depois finge que não falou, né? Põe cara bonita lá, cara feia aqui fora, ou vice-versa. Então, assim, acho que é buscar essa humanidade que existe entre a gente. Sem isso, nós não vamos conseguir sair do buraco, nem dentro dos ambientes do trabalho e nem fora, né? Quer dizer, no nosso convívio aqui, na sociedade que a gente está vivendo hoje. Com esse movimento do Ministério Público do Trabalho de Campinas, você acredita que nós podemos convergir os interesses empresariais e do trabalhador? Nós podemos convergir essas conversas, né, em todos os níveis da pirâmide da hierarquia profissional? Não acredito nesse momento. Essa convergência eu não enxergo nesse momento. Eu acho uma campanha extremamente importante, acho uma coisa extremamente bonita, válida, porque eu acho que chama a atenção da sociedade, acho que busca esse estímulo, essa empatia, porque aí um pensador pode me marcar, eu conheço o vizinho, a dor me marcou, a dor me marcou também. A gente já vê pessoas falando, né? Assim, acho que tem tido um impacto interessante. Agora, a gente pensar que isso vai resolver o problema de luta de classe, e que eu acho que, né, muitas pessoas negam a luta de classes hoje. Eu não consigo ver de outra forma, tá? Quer dizer, eu acho que a gente tem aí uma exploração do trabalho que está tendendo a aumentar. Então, eu não consigo ver nesse momento uma coisa assim, vamos ter uma convergência. É o desejável, é o que nós queremos. Isso. Tá? É o que nós queremos e é o que nós já começamos, inclusive, né, doutora? Obrigada pela sua participação. Nós podemos prevenir que a dor se torne uma doença, certo? Isso sim. Então, vamos em frente. Seguir.